acreditavam que isso ia apaziguar o Deus deles. Então era mais do que, a gente faz assim e acabou. Era mais do que isso, tinha a ver com o Deus que eles serviam, e isso fez com que fosse algo perigoso contestar algo assim. Verdade. Eu posso adicionar outro detalhe? Quando diz que ele decidiu em seu coração, antes que Daniel e os outros três chegassem ali, o coração deles já estava correto diante de Deus. Chegaram ali com o coração em Deus. Vocês não acham que eles sabiam o que iriam encarar? Eu não acredito que foi algo assim do nada, pois estavam agindo de maneira que os outros ali sabiam, e talvez não todos os detalhes, mas eles sabiam o que ia acontecer, que era o mundo pagão. Eles iam encarar algo ali que não iam poder aceitar. Então imagino que eles buscaram muito ao Senhor para que Ele guiasse e ajudasse a eles. Pode continuar. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? O chefe dos oficiais cuidava da distribuição da carne e do vinho. Ele prestava contas para o príncipe dos eunucos. Estamos falando de pessoas poderosas aqui, que Daniel estava encarando. E, mais uma vez, a vida dele está em jogo. Todos estão encarando o mesmo perigo. E eu me pergunto quantas pessoas hoje iriam encarar a morte e ainda assim fazer o que o Senhor tinha mandado. Não são muitos, infelizmente. Versículo 12. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Vamos para o intervalo. Por favor, diga a outras pessoas sobre o estudo da palavra. Vai abençoar você e vai abençoá-los também. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. O versículo 12, Lauren, por favor. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel propôs um teste de 10 dias, onde eles receberiam apenas água para beber e vegetais para comer. Isso não quer dizer que Daniel e os outros eram vegetarianos, mas que a carne que os babilônios davam a eles era impura e eles não podiam comer e não era preparada de uma maneira correta. Pode continuar. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Evidentemente, o Senhor instruiu Daniel a fazer isso. E o Senhor também ajudou Daniel, porque 10 dias não é o bastante para mostrar nada de maneira alguma. Vocês concordam? Concordo. Pois não ia ter muito efeito na aparência deles. Isso é meio que um jejum, não é? Água e vegetais, isso é meio que um jejum para mim. Não um jejum completo, mas tem até gente que chama de jejum de Daniel. Mas somente 10 dias, independente do que seja, porque eles comeram alguma coisa, não é? Certo, pois é. Então, na realidade, o Senhor instruiu ele a pedir esses dias, porque 10 dias não faz tanta diferença na aparência da pessoa, porque a pessoa que estava encarregada de olhar para eles depois de 10 dias e ver a diferença, ele observou e viu a diferença. E isso veio do Senhor naquela situação, porque não ia fazer muita diferença. E acredito que
Daniel e os outros hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, isso era algo que já estava acontecendo por um tempo e não aconteceu um dia e eles tiveram que fazer várias coisas. Eu acredito que talvez algumas semanas tinham passado aqui e aí eles falaram que era isso que iria acontecer. Mas aí eles estavam buscando o Senhor, com certeza buscaram, porque entenderam que suas vidas estavam em jogo. E eu sei que eles devem ter chorado bastante na presença de Deus para receber uma direção, e o Espírito Santo direcionou Daniel. Você acha que no princípio eles participaram dessas práticas de comer da mesa do rei pagão e depois decidiram não dá mais para fazer isso? Você pode repetir? É porque parece que tinha passado um certo tempo, porque Daniel, ele tinha o favor do príncipe dos eunucos, e isso não vem naturalmente, né? Ele construiu um relacionamento ali. Será que eles foram confrontados com o fato de comer da mesa do rei da Babilônia antes disso acontecer? Será que quando eles entenderam o que estavam fazendo, eles pararam e falaram, olha, temos que tomar uma decisão? Acho que talvez eles participaram por um período de tempo, chegaram a um ponto e disseram, não vamos mais fazer isso. Pode ser até um ano ou mais. Chega uma hora que o caráter deles aparece e, honestamente, isso não demora muito tempo. Mas para construir um relacionamento onde você pode apresentar algo assim para a pessoa, demora um tempo para ganhar confiança. Verdade. Pode ser que eles já estivessem ali até há mais de um ano, para que eles conseguissem favor diante desse homem que era o chefe ali. Isso não acontece em poucos dias, e foi isso que eu quis dizer. Então pode ler o próximo versículo. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Evidentemente, o Senhor cuidou deles. E é isso que estamos falando. Parece que é algo muito óbvio. Eles passaram no teste. Pode continuar. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus deu o Espírito Santo proclamando que nos 3 anos de seus treinamentos nas ciências e nas artes do aprendizado babilônico, não adiantou de nada, pois o Senhor foi quem deu a eles o que eles precisavam, e eles foram testados. E o homem que era o chefe disso tudo, das ciências e por aí vai, achou que eles eram mais sábios do que o resto dos que estavam ali. Não sei quantos tinham ali. Parece que a informação que eles exigiam que esses cativos aprendessem não era um problema ou uma ofensa para a mentalidade judaica. Então, depois que eles estavam estabilizados em seu próprio caráter, tudo que eles aprenderam dos países ao redor deles fez com que o Senhor os ajudasse a assimilar esse conhecimento que a Babilônia deu a eles. Esse conhecimento que eles não teriam recebido nem em Israel, e se tornaram muito sábios em comparação com as outras nações que a Babilônia tinha conquistado, e isso fazia com que eles fossem extremamente proveitosos para o reino babilônico. Claro, e nós vamos ver isso depois, que eles tinham posições altas por causa desse aprendizado. Então, o principal é entender que eles mantiveram o caráter de Deus enquanto estavam aprendendo, e aí tinham a combinação e o benefício das duas coisas. Se eles tivessem negociado princípios, nós não estaríamos lendo esse livro aqui. Certamente você não veria o Senhor dando a eles, o versículo 17, Deus deu a eles conhecimento, inteligência e habilidades.
Então, enquanto eles aprendiam as coisas que tinham a ver com o reino babilônico e outros reinos ao redor deles, Deus os ajudou a aprender. Deus ajudou eles a